Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade excessiva, como que isso se torna uma porta de entrada para distúrbios que agravam a nossa saúde mental, né? Vamos ver sobre um pouquinho sobre transtorno obsessivo e compulsivo, que é o TOC, TOC, né? Vamos também estar vendo sobre o transtorno da ansiedade generalizada. Adeli, seja bem-vinda, Adeli. Ah, que bom. E que a Lúcia não está conseguindo entrar, mas por quê? Vamos ver aí novamente. Então, hoje o nosso assunto é super legal. Eu mandei de volta para a Lúcia lá o convite, né? Vamos esperar ela entrar Oi, novamente. Beth. Opa, agora Agora deu certo. que legal. Seja bem-vinda, Lúcia. Hoje Obrigada. é assim mesmo, né? Às vezes a gente Sim, consegue, às vezes demora um pouquinho, mas estamos aí. Vamos embora, né? o Então, importante é que deu certo. ai, que bom, seja bem-vinda. Lúcia, quero que você se apresente aí para nós. Quem que é a Lúcia? O que que a Lúcia faz? Muito bem. Então, eu sou a Lúcia Migliorini, sou de Cascavel, Paraná, sou enfermeira, faço auriculoterapia também, sou terapeuta auricular, facilitadora do método Procure e sou enfermeira. E a hipnose, que também entrou na minha vida foi o último acontecimento aí. Já estou atuando como terapeuta já faz um tempo, já tem um período aí, e assim, estou muito feliz por estar aplicando essas técnicas, por estar trabalhando já e surtindo muitos resultados, muitos efeitos, conseguindo fazer diferença na vida de algumas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Ah, que legal. Mas olha, seja bem-vinda. E vamos bater um papo bem bacana aí. Nossos alunos estão aí, nossos parceiros de lição, tem mais algumas amigas minhas ali. Acredito que mais gente vai entrar, né? Então vocês vão mandando coraçãozinho para nós aí, que assim o Instagram vai mostrar nossa live para mais pessoas, mais audiência nós vamos ter e mais pessoas nós vamos ajudar, que nós estamos aqui para ajudar, né, Lúcia? Então, para quem ainda não me conhece, mas com certeza está na minha página, é porque me conhece, né? Ou já é meu amigo, ou já é meu aluno. Eu sou Beth Luz, eu sou hipnoterapeuta, também sou aluna do MPC, que é o método Procure, né? Companheira da Lúcia aí, estamos juntos. E sou coach e também nessa missão de ajudar as pessoas, né, a se curarem, né? Que a autocura, ela está dentro de cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade excessiva, né, Lúcia? E a Lúcia também vai falar para nós sobre as doenças aí, sobre o que a ansiedade pode causar no nosso corpo, na nossa mente, né? E a Lúcia, deixa eu ver isso para você, Lúcia, falar um pouquinho, daí depois nós vamos complementando aí. Seja Muito bem-vinda. bem, muito bem. Então, ansiedade excessiva é o nosso tema, né? Assim, na verdade, todos nós, pensando em ser saudável, não sendo patológico, todos nós devemos ter uma certa ansiedade. Porque às vezes você coloca, mas não tem que ter ansiedade, ou ansiedade você tem que resolver, você não pode ter. Não. Tanto a ansiedade quanto o medo, ela é saudável para nós, quando bem dosado, né? Porque se nós não tivermos uma dose saudável de ansiedade, imagina que a gente vai comemorar, vamos comemorar vou casar, vai ter um evento e tá tudo bem, não tenho nenhuma reação, não tenho nada. Isso também não é legal. Então, tanto o excesso quanto a falta não é legal, né? Precisamos ter, sim, ansiedade, mas ela bem dosada, pontual, não demasiadamente, porque muitas vezes essa ansiedade, ela nos atrapalha, ela nos deixa doente, né? A partir do momento que ela passa a ser incontrolável, ela é patológica. E assim, hoje nós vivemos em um mundo onde as informações estão aí, nós somos bombardeados constantemente
por informações. Isso tem um ponto legal e tem algo que não é tão legal, porque nós desenvolvemos a síndrome do pensamento acelerado, que recebemos muita informação, muita coisa, e nós queremos seguir esse ritmo, nós queremos saber, queremos acompanhar tudo isso, mas nós não damos conta. E aí começamos a querer tudo isso e querer acompanhar, e isso nos torna, vai gerando situações que nós desenvolvemos. Talvez não conseguimos dormir, ficamos irritados, ficamos, né, com essa ansiedade muito presente, e isso nos atrapalha, nos deixa irritado, sem paciência, talvez perdemos a concentração nas atividades diárias. Coisas que seriam tão normais, você passa a não controlar mais isso, porque você está nesse aceleramento. E isso, como eu coloquei, dois lados, tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, temos que tirar a parte boa, né, que são as informações, que tudo está aí, devemos usufruir disso mesmo, que acho que é bem legal, mas tem que ter um pequeno cuidado para não querer acompanhar tudo, porque nós não damos conta. A ansiedade, ela é um medo, né? É um medo do futuro, é um medo do que pode acontecer. É um medo do que as coisas podem não dar certo, ou você fica muito ansioso por um acontecimento que vai acontecer, ou que você precisa fazer, e você tem medo do falar, do outro, o que o outro vai achar do que você vai dizer, do que você vai falar, né? Então, você tem medo, é o medo do futuro, é o medo das coisas que vão acontecer. Então, nós, no decorrer aí, a gente vai ensinar umas técnicas aí, como você pode controlar a ansiedade, como você vai poder ter uma âncora aí para te ajudar, né, a você superar. E também você que está aí, que já tem o seu paciente, a ajudar o seu paciente, né? Quando você pegar o paciente aí para tratar, que ele tem problema de ansiedade, você vai saber como você vai ensinar para ele. Você vai saber a técnica certa que você vai poder aplicar no seu paciente, que é a técnica de hipnose, que é o que nós sabemos muito bem fazer, né? Então, na pré-história, né, no homem pré-histórico lá, a ansiedade já existe desde a pré-história. Lá quando começou o homem das cavernas lá, então, o homem, quando ele saía para caçar, ele saía, mas que ele não sabia se ele ia voltar, porque às vezes ele poderia virar caça, ele poderia ser caçado também, né? Então, quando ele ia para buscar o alimento da família, ele já ia com aquela ansiedade, com aquele medo, porque muitas vezes ele tinha que fugir, ele tinha que correr, né? E hoje em dia, nós também vamos à caça do trabalho, né? Todo dia nós saímos, e todo dia um pouco de ansiedade é até normal, como a Lúcia falou aí, a gente sentir, a gente precisa até dessa ansiedade. Até para que a gente seja precavido, né? Tipo, ó, não vou fazer isso porque pode acontecer alguma coisa, né? Então, às vezes, a gente tem que, lógico, ter uma ansiedade de controle, né? Saber controlar a sua ansiedade, você ter aquele... Olha, né, eu vou dar uma segurada aí, fica meio ansiosa, presta atenção, o que está acontecendo, para não fazer. Então, a ansiedade, ela é o medo do futuro. Não é isso, Luciana? Sim, e esse medo, ele, quando potencializamos ele, e assim, temos uma preocupação muito grande com o que vai acontecer, né, com que às vezes faz sentido realmente, mas às vezes não. Às vezes eu estou tão descompensado ou estou tão atribulado com tudo que assim, eu fico só pensando nas coisas ruins que vão acontecer, ou mesmo que sejam coisas boas, mas eu não consigo viver o presente por conta de que estou muito preocupado com o que vai acontecer. Então é uma antecipação do acontecimento e você já começa sofrendo hoje. E se você for pensar, você vive sempre o amanhã. O hoje não existe porque eu estou preocupado com amanhã. Quando chega amanhã, estou preocupado com amanhã novamente. Então, assim, com essa questão, eu me privo de viver o hoje, né? Então, isso atrapalha muito. Eu não consigo me conectar, não consigo me ligar, às vezes, no hoje, no momento presente, que é o mais importante, porque daqui 5 minutos eu não sei.
Então, essa questão dessa preocupação demasiada, temos que ter uma preocupação sim, mas que ela não nos atrapalhe, que ela não nos interfira na nossa vida a tal ponto de a gente não conseguir viver os momentos que precisamos, né? E essas questões que eu coloquei antes, da questão da tecnologia, de tudo que envolve, que a gente está com o pensamento acelerado, baseado em tudo isso, nós podemos desenvolver algumas patologias. Uma delas é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? No pensamento, a pessoa tem um pensamento compulsivo. Aquilo não sai da cabeça, ela fica só pensando, só pensando. E as pessoas que têm, ela desenvolve, ela precisa, tem necessidade de fazer alguns rituais. E esses rituais, um exemplo, digamos que uma pessoa que tenha TOC, ela lava a mão, limpa muita limpeza. Esse é um toque. Então, enquanto ela não realiza isso, ela não sossega, ela não para, e a ansiedade cada vez mais cresce. Se ela não faz esse ritual, ela fica quase enlouquecida, porque ela precisa fazer, é uma necessidade que ela tem. Então, isso é algo que atrapalha. Imagine você lavando a mão toda hora. Claro, hoje nós estamos num momento onde tem realmente uma necessidade de ter um cuidado a mais, mas você imagina isso fazendo parte da sua vida e cada vez que você não faz, você não consegue fazer outra coisa. E aí isso pode te levar até a ter um pânico e ter umas outras complicações, porque cada vez está crescendo mais. Então esse é o transtorno obsessivo compulsivo. O toque, né? Isso. Então, tem muitas pessoas que têm realmente o pensamento delas também começa a ser muito acelerado, né? Então ela acelera o pensamento que ela tem que estar agitada o tempo todo, e o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Como lavando as mãos, né? Então ela se torna compulsiva em algumas coisas, né? E isso causa a ansiedade, o transtorno generalizado, né? Que é um distúrbio que caracteriza pela preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva. A pessoa está sempre apreensiva, né? A pessoa está sempre assim, alerta que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa que não é agradável vai acontecer. Então, na cabeça da pessoa, ela acaba ficando até assim com fadiga, ela não dorme, ela acaba tendo tensão muscular e fica irritada, inquieta, e ela não tem concentração, ela perde a concentração das atividades diárias. Isso atrapalha muito a vida da pessoa, né? Porque ela generalizou. A ansiedade chegou ao ponto de ela nem mesmo dormir. E olha que o sono é bastante importante para a gente, para a nossa saúde, né? E como que você fala para nós sobre a fobia social, Lúcia? Então, fobia social é um medo excessivo, né, e irracional. E o que acontece? Esse medo é assim, porque tem as fobias e tem a fobia social. Então, a fobia social, a pessoa tem medo, ela sente desconfortável em estar em ambientes que tenha muita gente, uma festa, um evento que tenha várias pessoas. O que acontece com a pessoa que tem essa fobia social? Ela se sente desconfortável, o fato dela pensar que ela está sendo avaliada, alguém está observando ela, e assim, ela fica completamente desconfortável, ela não consegue ficar nesse ambiente, e ela tem que sair. E muitas vezes, se ela permanecer nesse ambiente, ela vai gerando outros sintomas. Além desse desconforto, ela pode ter ansiedade, ela pode ter taquicardia, ela pode sentir que está com dificuldade para respirar, sensação de que vai morrer, e todos esses sintomas. E às vezes ela sai do ambiente, sai dali, e ela acha que resolveu porque ela saiu. Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque assim, todo esse distúrbio, ele tem um tempo para durar, né? E ele não dura muito tempo, mas para a pessoa que está passando pela situação, parece que é uma eternidade. E às vezes a crise em si mesmo dura 3 minutos, 4, e o estado uns 15 minutos, chegando até 30. Então para quem não está passando por isso, parece que é pouco tempo, mas é muito desconfortável. E a pessoa quer cada vez mais se isolar porque ela não consegue estar nesse meio porque estão te avaliando. E assim, uma coisa bastante interessante, eu acredito que essa fala é bastante para terapeutas, né, Beth? É isso? Sim. Então assim,
mais terapeuta hoje aqui, né? Tá, então eu vou pontuar, é que eu tô falando mais para o público, então eu vou pontuar aqui mais questão terapeuta também. Então, Aham. assim, quando o terapeuta, quando você vai atender o paciente, o cliente, né? Então, assim, baseado na ansiedade, quando ele chega para você, quanto mais informação você colher, quanto mais coisas você colher, mais enriquecedor vai ser para você trabalhar com ele. Porque quanto mais ele te der informação, porque às vezes ele fala, eu tenho uma ansiedade. Você vai ter que buscar a ansiedade em que situação, em que momento, é sempre. Quer dizer, eu sou ansioso o tempo todo. Não, ninguém é ansioso 24 horas por dia. É ansioso em determinados momentos. E aí sofre com tudo isso. Então, quanto mais eu buscar essas informações, melhor vai ser para mim elaborar de que forma eu vou tratar esse paciente. De que forma vai ser o próximo atendimento. Né? Baseado eu sempre coloco assim que eu sempre limpo todas as informações que a pessoa me passa e eu vou linkando para ver qual que é a real situação, porque talvez ele se coloque numa condição onde não é bem aquilo. Talvez ele coloque, eu sou ansioso, sempre fui, sempre falaram que eu sou ansioso a vida inteira. E talvez não, talvez ele esteja num estado ansioso. Não é que ele seja ansioso, não é que ele tenha todos esses comportamentos. Exatamente. E às vezes a pessoa é só agitada, mas não é ansioso. É aquela agitada, não sabe ficar quieta, né? Mas não é que ela seja ansiosa, né? Às vezes é porque ela não gosta de ficar quieta mesmo. As células dela já é elétrica, né? Então acontece isso Sim. também. E Então, assim, quando buscamos essas informações, aqui nós estamos colocando o que a pessoa sente, quais são os tipos, né? Mas quando vamos buscar essas informações, estamos pontuando, as pessoas trazem muita informação assim muito rica para nós. Então, como a hipnose nós tratamos a causa, diferente da medicina convencional, que vai tratar se você está ansioso, se você está acelerado, e vai dar algo para você desacelerar, para você ficar calmo, para você dormir. Não. A hipnose, nós vamos buscar o que aconteceu para você estar assim. E aí, baseado nas informações que a pessoa trouxe para mim, eu vou analisando, avaliando, e aí eu consigo chegar lá no ponto. Talvez essa ansiedade não é de agora, talvez essa ansiedade é lá quando criança. Talvez é lá quando, na primeira infância, na adolescência. Então, e às vezes eu acho que está relacionado com hoje. Não, estou vivendo um momento assim, mas quando nós vamos buscar isso, a gente vê que é muito mais profundo, que é muito mais lá atrás. Então, aí encontramos para poder ressignificar. exatamente. A Rita falou que ela é elétrica. Tem muita pessoa assim, né? Eu tenho um neto que é elétrico. Nossa, é demais de elétrico, não para um minuto. Exatamente, às vezes ela vem lá da gestação, né? Então, as nossas células, elas têm memória, e se nossa mãe, né, as mãezinhas aí que estão grávidas, que estão aí, que tem muita agitação, né? Essa agitação, essa eletricidade, tudo pode passar para o bebê, né? Porque vem lá da gestação, vem na memória, está na memória da célula. Então, pode acontecer depois trazer para essa vida, para a vida adulta, para, né, o nosso tempo. Então, por isso é importante os cuidados, né, principalmente de uma gestante, né? Cuidar para não ficar muito ansiosa, fazer coisas que deixem ela mais relaxada, procurar não ser tão elétrica, porque tudo que acontece na nossa gestação, ou quando o bebê ainda é pequeno, vai influenciar. De alguma forma, vai influenciar, né? Então, a ansiedade, ela, como a Lúcia falou ali, ela vem lá do tempo da infância, lá. Então, às vezes, nós como terapeutas, né, eu vejo aí que nós estamos bastante alunos, tudo, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu vi ali que o Danilo entrou também, o Armelim. Muito legal, olha, são bastante parceiros de missão aí que a gente está aí todo dia, todas as segunda-feiras juntas, né? Olha, a Rita disse assim que desde pequena eu acho que o meu estado normal e não me acho muito ansiosa. É que nem eu falei, tem pessoa que é só elétrica, não é ansiosa, só não sabe ficar quieta, tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Mas tem cura, a gente pode deixar, né, Luciana? Sim, Nós, como, e assim,
terapeutas aí do método Procure, nós conseguimos ajudar, né? Sim, e assim, como você colocou as memórias, na verdade é assim, para medicina germânica, nós temos memória celular desde 3 meses antes da concepção. Tudo o que acontece com o nosso pai, com a nossa mãe, 3 meses antes da concepção, nós temos uma memória celular. E aí, tudo isso que aconteceu com meu pai, como o pai e a mãe estavam, como estavam vivendo financeiramente, trabalho, tudo isso nós temos uma memória. E nós carregamos isso. Então, imagine que dentro das nossas células, como se tivesse um copo, que tudo que vai acontecendo vai enchendo esse copo, vai enchendo, chega um momento que ele não dá conta e ele entorna. Quando ele entorna, nós começamos a ter sintomas, talvez uma ansiedade, talvez um comportamento que não se explica, né? Então, assim, todos os acontecimentos, nós somos muito reflexos dos nossos pais. Tudo aquilo que aconteceu com eles, nós carregamos. E muitas vezes honramos, muitas vezes carregamos pela vida inteira. Até que ou passamos por uma sessão de hipnose, ou passamos pelas terapias para identificar onde está a causa e ressignificar. É verdade. Então, quando a gente... Ontem ainda eu estava vendo que teve o medo, né? Um bebê, uma criança com medo. Medo, na verdade, o sintoma dela era medo. Ela começou a ter problemas de bexiga, problemas de cistite, né? E isso está ligado, muito ligado ao medo, né? À insegurança, né, da criança, né? E a separação, né? No caso da separação, ela estava com medo da separação ali, né? Havia pelo diagnóstico ali, né? E aí foi feita uma pesquisa lá e foi descoberto lá no nossos estudos lá do MPC que essa criança, essa mãe, olha como tem as células têm memória na gestação, né? Essa mãe, quando estava grávida desse bebê, dessa criança, né, que depois ficou maior, depois que nasceu, ela tinha esses medos, esses problemas de saúde, ela disse que por alguns meses ela pensou em separar do marido, né? Ela pensou em separação, ela queria separar dele. Só que daí, do esposo, né? Só que depois se acertaram e ficaram tudo bem, né? Só que quando essa criança estava maior, ela tinha na memória dela que os pais iam separar. Então, ela tinha muito medo da separação dos pais. Ela achava que os pais iam separar. E não era na memória, porque o evento aconteceu quando essa mãezinha estava grávida dessa criança. Olha que interessante a memória celular. Né? Então, por isso que aos cuidados aí, e quando a gente descobre, nós ressignificamos, né? Como hipnoterapeutas, aí nós estamos aí para ressignificar e para ajudar essas pessoas, né, Luciana? Sim. Para nós falar um pouquinho sobre o síndrome do pânico, né? Que provocada por crises de desespero, medo, que é algo ruim que a gente teme que vai acontecer. Tem pessoas que ficam assim achando que vai morrer, dá uma crise tão grande que ela fica achando que já vai morrer, não consegue respirar, não consegue... Está diante do perigo total, né? As crises, elas são tão agudas, né? Que a preocupação é tão em excesso, né? Que a pessoa fica assim... perde, às vezes, até a respiração, né? Porque ela fica tão atacada com medo, né? Que a pessoa perde o controle, né? De vez. Fica em pânico. Eu já vi pessoas ficar roxa, ficar sem ar o tempo todo, tem problema no coração, pode dar até um ataque cardíaco aí se a pessoa não controlar esse síndrome do pânico, né? Mas nós vamos ver mais para frente o que a gente faz para a gente poder controlar daí, né? Quer falar um pouquinho mais sobre o síndrome do pânico? Sim, na verdade, assim, a pessoa ela fica revivendo, talvez ela já teve uma crise e ela fica sempre revivendo tudo aquilo, achando que vai ter novamente, né? E às vezes ela acha que está infartando, ela acha que ela está morrendo, ela pensa que ela está morrendo, né? E que para ela isso é verdade.
E uma coisa bastante interessante, como tem bastante terapeuta vendo, é o seguinte: quando nós formos atender, são três coisas que eu sempre gosto de colocar assim, de primeiro atendimento. A questão, eu não estou aqui para te julgar, tá? Não estou aqui para julgar, para saber o porquê que você sente isso, o porquê que você faz, ou porquê que você fez. Isso é algo muito importante, porque quando a pessoa se sente julgada, ela não se sente à vontade para dar continuidade no tratamento. Então, terapeuta, não estou aqui para julgar. Não estou aqui para entender o porquê que acontece isso com você, né? Não, e assim, esse sofrimento ele é seu e eu estou aqui para conduzir você para uma melhora, para você sair desse estado que você se encontra. Porque quando as pessoas já têm um certo preconceito de que se você tem problemas psicológicos, se você precisa de um tratamento com um psiquiatra, se vai na psicóloga, tudo isso, as pessoas olham com preconceito. E não se sentem à vontade para falar que está fazendo, que está passando por esse momento. Então, assim, como terapeuta, respeite muito a questão do outro, não julgue, né? Não tome a dor dele para você, porque essa dor é dele, você está ali para ajudá-lo, né? E não queira entender o porquê, porque senão você não terá condições de atender essa pessoa. E assim, uma coisa bem interessante que antes de nós atendermos os pacientes, nós nos tratamos, né? Porque se eu tenho ansiedade, se eu tenho uma fobia, se eu tenho uma síndrome do pânico, se eu não consigo controlar nada, como eu vou tratar outras pessoas? Como que eu vou tratar? Quando chegar em um determinado momento, que é aquilo que eu não estou resolvida, como que eu vou dar continuidade? Não terei condições. Então, assim, para os terapeutas que estão aí, peçam ajuda, né? Tem no movimento várias pessoas, é só pedir ajuda lá que vai surgir várias pessoas querendo ajudar. E isso é muito interessante, porque primeiro eu me trato, depois eu trato o outro. Então, se eu não estiver em condições, eu não consigo dar continuidade. Exatamente. Dá uma boa noite aí para o meu amigo Dago Surfing, que entrou, para Rosa, Alexandra. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Que bom estar na companhia de vocês aí. Isso é muito bom. Então, hoje nós estamos falando sobre ansiedade excessiva, né? Nossa amiga Lúcia está nos orientando também, eu também estou ajudando ele um pouquinho, mas a ressignificação, né, do terapeuta é muito importante, porque realmente, se você não consegue se ressignificar, se ajudar a si mesmo, você não consegue ajudar outra pessoa, né? Então, tem muitas pessoas que têm medos, que têm angústia, que têm tristeza, nós vamos estar falando mais para frente um pouquinho, e às vezes quer ser um terapeuta, mas tem que buscar a cura sua primeiro, né? Primeiro a sua cura. E a partir do momento que você consegue se curar, e você consegue, porque a cura, ela está dentro de você. Basta você querer, você buscar ajuda. Nós, como terapeutas, estamos aqui para te ajudar, né? E nós não estamos aqui para te julgar, mas para te ajudar. Ajudar você se ressignificar, você descobrir o porquê desses medos, dessas dores, né? A gente consegue identificar. Como terapeuta, nós somos preparados para isso, né? E também... Digamos. Não, a Eliane colocou ali que é interessante tratar, para nós colocarmos como tratar, não, porque nós estamos falando dos sintomas. Só que assim, primeiro nós vamos falar os sintomas, depois a gente fala o que fazemos para tratar. Já vamos chegar lá, Eliane. Isso mesmo, verdade. Primeiro nós vamos falar dos sintomas, depois a gente vai aplicar. Tem técnicas que eu posso ensinar aí para vocês também, como que você vai tratar. Porque, é claro, você tem que saber os sintomas, mas você tem que saber como tratar, né? E a gente vai estar ensinando aí para vocês, né? Exatamente. E uma outra coisa, assim, nós não fazemos, os terapeutas, nós não fazemos diagnóstico. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando é assim, quando a pessoa vier para você e colocar essas situações, você já vai se ligar, você já vai estar sabendo, você, né, pode estar buscando, estudando tudo isso, mas assim, síndrome do pânico. Nós não podemos falar para ela, você tem síndrome do pânico. Não, né? Porque nós não fazemos diagnóstico. Quem faz diagnóstico? Psiquiatra e psicólogo. Os hipnoterapeuta não faz, terapeuta não faz. Então, mas nós sabemos. Eu atendi um paciente e ele me colocou uma situação e ele queria que eu falasse o diagnóstico. Falei, não. Falei, olha, você precisa passar pelo psiquiatra. Uma outra coisa importante nós trabalhamos em conjunto.
Não é só o terapeuta, só a hipnose que vai resolver às vezes. Às vezes eu preciso encaminhar ele para um psiquiatra. Então eu vou avaliar em tudo aquilo que ele me colocou e a necessidade de estar encaminhando. E ele me perguntou, por que você está me encaminhando para o psiquiatra? O que eu tenho? Eu falei, olha, nós não fazemos, não faço diagnóstico. Mas pelo que você me apresentou, por todo o seu histórico, você precisa fazer as duas terapias em conjunto. E precisa ir para o psiquiatra. Porque você está com deficiência de algumas substâncias químicas, né? Que você está tendo alguns comportamentos. Então, você procura ajuda lá com o psiquiatra e vamos dar continuidade. Exatamente, é isso que a gente tem que falar para o nosso paciente. Né? Nós ajudamos, né? Nós só ajudamos, nós só somos um procurador, né? Que vamos estar aí ajudando a pessoa a se transformar. Mas ela tem que buscar ajuda profissional também, quando necessário, e nós ter a capacidade de saber quando é o momento também de nós encaminhar esse paciente, né? Não adianta nada querer dizer, não, mas eu posso, eu dou um jeito. Não, não é nós que damos um jeito. Então, é importante a gente também encaminhar para outros profissionais da saúde, quando necessário, porque às vezes as coisas podem não ser tão fácil, né? Pode ficar difícil. Né? Então, é bastante importante. Em vez da gente curar um trauma, nós vamos criar outro trauma. Né? Sim, e existem algumas pessoas que colocam assim, até essa semana alguém colocou, porque alguma pessoa fez a hipnose e ela saiu pior do que entrou. Então, assim, procure um profissional de confiança, procure alguém que você realmente confia, tá? Porque assim, é muito fácil encontrar qual é o problema e não dar uma solução. Eu chego até aqui e não consigo ir mais. Não. Se eu comecei a atender, eu tenho que dar a solução para ele. Por isso que vocês têm que estar muito bem preparados para fazer isso. Você tem que estar entendendo cada processo, entendendo como é, e você dando um direcionamento. E muitas vezes você fala assim, não é uma sessão que vai resolver. Muitas vezes você tem que avaliar o que a pessoa te apresenta para você saber quantas sessões vai ser necessário e você ainda não sabe. Quantas sessões tem que fazer? Não sei. Cada pessoa é uma, cada pessoa tem o seu problema, né? Então, essa questão é bastante interessante também. E nos preparar e estarmos muito bem seguros para atender o paciente, né? Porque ele está confiando aquele problema, aquela situação que talvez ele não conte para ninguém, né? Que é uma outra coisa que eu gosto sempre de colocar, a questão do sigilo. Tudo aquilo que você fala fica aqui comigo, não vai sair daqui. Porque senão não poderia, por questões éticas, eu não poderia estar trabalhando, não poderia te atender. Então, terminou o nosso atendimento, a conversa fica aqui. Eu não sei mais nada de você e não tenho que saber, não tenho que falar, não tenho que nada. Para a pessoa se sentir segura com isso, né? Lúcia, e o estresse pós-traumático? Como que acontece? Então, Fala para nós aí. O estresse pós-traumático é o seguinte, a pessoa passa por uma situação onde ele foi exposto a um trauma, onde aconteceu alguma situação de violência, de agressividade, algo que para ele talvez nem tenha sido tanto, porque o que vale muitas vezes é a percepção. Talvez o fato nem aconteceu, mas na cabeça da pessoa aconteceu. Então, quando ela é exposta a um trauma, com o passar dos dias, ela fica revivendo tudo aquilo. Parece que está acontecendo de novo, vai acontecer, e ela fica constantemente sofrendo por isso. Então, ela fica revivendo tudo isso. E muitas vezes, dura até 3 meses é considerado agudo. A partir de 3 meses é considerado crônico. Então, a pessoa ela vive constantemente achando que aquilo vai acontecer novamente. Aquele medo, aquela situação, ele fica revivendo constantemente. Isso é meio enlouquecedor, né? Porque não está acontecendo, mas na cabeça da pessoa vai acontecer. E só coisas ruins, e fica aquela cena que ela foi exposta, ela fica revivendo aquilo o tempo todo. Então, só para falar para a Lúcia ali, ela está apavorada, né? Não é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. A gente vai ensinar para vocês aqui as técnicas de como vocês podem ajudar o seu paciente, e estudando você vai chegar lá, né? Então não é assim, eu não quero atender agora porque está apavorada, saber que tudo isso acontece. Não, a gente está falando, expondo isso, porque realmente a gente precisa saber. Mas a gente tem técnicas de como a gente pode controlar, como a gente pode ajudar o nosso paciente, né? Então, quem começou há pouco tempo aí no curso, está aprendendo ainda. Vai conseguir saber, sim. Vai saber fazer o equilíbrio acontecer aí, né? Então, não se apavore, não, Lúcia. Nem você e nem as outras que estão aí, que estão achando assim,
que, nossa, agora que eu tenho medo de atender. Não, não tenho medo, não. O medo, que nós estávamos falando no começo ali, é uma precaução, uma pequena preocupação que você tem que ter, pequenos cuidados, né, com o seu paciente, para que ele não venha ter isso, né? Que a gente possa ajudá-lo, em vez de deixar ele mais louco, né? Sim, e assim, quem tá inseguro, tá com medo, não tá conseguindo, aquilo que eu coloquei, peça ajuda. Peça ajuda, que é muito interessante. Talvez você esteja bloqueado, talvez você não consiga, mas peça ajuda que as pessoas vão te ajudar. Eu já ajudei, a Beth já me ajudou, já ajudei algumas pessoas e estou sempre disponível para quem quiser. E isso tem um resultado muito interessante. Às vezes a gente não consegue entender porque não flui, mas com as ajudas dos colegas aí a gente consegue fluir sim. Exatamente, Luciana. Vocês sabem que tem as aulas todas as segunda-feira, às 20 horas, nós estamos tendo aula de ressignificação, aulas para vocês aprender, aulas para nós se apoiar, né? Somos todos unidos aí, né? A Agnes colocou ali, somos todos profissionais. Sim, somos todos profissionais, estamos aqui para nos ajudar e também para a gente aprender, né? Porque um vai passando informação para o outro. Os material que nós temos, né, de aprendizado muito rico, e tudo isso é para que a gente tenha um conhecimento maior, por isso é importante participar das aulas, ler as apostilas, fazer uma ressignificação dos outros colegas, fazer a da gente, é importante isso, então é importante para que a gente saiba cada vez mais, é isso que nós queremos, né, passar para vocês, e vocês vão chegar lá. Tá? Ninguém começa já sabendo tudo. É por isso que a gente estuda. Por isso a gente está se tornando um hipnoterapeuta. Né? Então, nós estamos aí para ajudar, né, quem precisa. E se tiver muita insegurança, lógico, não vai também, se tiver totalmente insegura, ir atender. Mas vai começar aos pouquinhos. É aos pouquinhos que você vai pegar a segurança, aos pouquinhos que você vai conseguir... aprender cada vez mais, né? Traz o caso para nós, traz lá para o grupo, que o grupo ajuda. O grupo também ajuda, estamos ali para ajudar, né? Exatamente. E assim, falando do tratamento aqui, que alguém está questionando ali, a questão é o seguinte, nós temos várias técnicas, né, que nós utilizamos, a gente não vai explicar aqui detalhadamente cada uma, até porque o tempo é curto. Então, assim, tem respiração diafragmática que pode ser feita, que é aquela respiração que você respira com o abdômen, né? Então, essa respiração, ela te ajuda a acalmar. Isso tudo, porque assim, nós atendemos o paciente, encontramos qual é a causa, ressignificamos e depois nós deixamos o paciente de uma forma que ele consiga lidar com a situação. Nós não queremos nenhum paciente, nenhum cliente dependente de nós. O que nós queremos é ajudar ele a resolver aquela situação, ressignificar e que ele consiga, perante uma situação que ele teria ansiedade, que ele teria um comportamento X, a partir da sessão, a partir de aprender, se autoconhecer, ele consegue lidar com essa situação de uma forma diferente. Então, a respiração diafragmática é uma das coisas que ajuda muito. Muito, isso é algo simples, qualquer lugar você pode fazer, né? Temos também sensibilizar a audição. Quando a pessoa está muito nesse estado, muito ansioso, você vai tirar o foco dela. Você vai colocar o foco para a audição, o que ele está ouvindo. E tem as técnicas que a gente utiliza para estar fazendo isso. A visão periférica, que você pede para ele olhar as coisas que tem ao redor, o que tem, vamos contar, vamos ver o que tem. Então, isso aqui é só uma pincelada, não está detalhado. Mas existem várias coisas que podem ser feitas. E a pessoa sozinha, depois ela pode estar fazendo isso. Ela consegue, porque nós preparamos para isso. Tem também a questão de som ambiente, né? Tem meditação, que pode ser feita meditação. Atividade física, que quando nós atendemos uma pessoa, nós não falamos só de hipnose, nós não falamos só do que ele está sentindo, nós damos sugestões, porque hipnose transformacional é mudança de hábitos, estilo de vida. Então, nós falamos de alimentação, nós falamos de exercício físico. Claro que nós não vamos falar de alimentação como nutricionista, mas as coisas básicas nós sabemos falar. E tudo aquilo que nós vivemos, como é um estilo de vida, nós temos muita bagagem para falar, muita coisa para falar. E se a pessoa está disposta, procurou ajuda, então ela vai ser ajudada. Então, alimentação, atividade física,
programas para assistir, coisas para ver, porque às vezes a pessoa se encontra num estado, ela não sabe por quê. E você vai ver muitas vezes, ela está vendo só coisas que não são boas, só essa questão do Covid. Eu atendi uma pessoa com síndrome do pânico. E o que a pessoa via? Ela estava com muito medo do Covid, mas o tempo todo no jornal só falava coisa ruim. Só está faltando leito, está morrendo gente, só essas notícias. Então, assim, nós orientamos isso também. Então, não é só fazer a técnica, não é só falar, não, agora está tudo resolvido e você depois me procura se precisar. Não, você consegue lidar com a situação baseado no que nós orientamos. Porque nós temos bastante embasamento, conhecimento e para estar repassando isso para a pessoa. E realmente ela consegue mudar a vida dela. Por isso que nós mudamos a vida das pessoas. Nós ajudamos a pessoa a se transformar, a se autoconhecer. Isso, muito bom. Outra técnica, então, vamos aí passar rapidinho para técnicas, então, de ressignificar aí, que vai te ajudar, é você ancorar também, né? É você ter algo que ancore para que você possa se ressignificar. Então, o que nós fazemos, o que a gente pode fazer, no caso, é fazer a pessoa se lembrar do momento em que ela sentiu aquele medo, sentiu aquela sensação, né? A gente faz com que a pessoa se lembre, e aí a gente pode estar ensinando para ela uma âncora. Uma âncora, ela pode ser uma música, ela pode ser um toque, já vou ensinar o toque para vocês aí. Para que ela se ancore, porque porque está na memória dela, quando a mente dela começar a vir esse sintoma, ela consiga buscar lá na memória esse estado, né, que aconteceu isso, e ela pensa, não, né, isso aí, vou ancorar com isso, né? Então, um caso em que, imagine aí, lá num velório lá, né, que acontece uma pessoa lá, você tá lá muito triste lá, né, alguns de nós já passamos por isso, eu já passei algumas vezes, e em várias vezes, quando a pessoa tá lá recebendo os meus pêsames, as pessoas chegam, né, nela e começam assim, dar batidinha assim para ela, assim, meus pêsames, sinto muito, daí vem outro, novamente no ombro, daí vem outro e bate novamente, eu sinto muito, meus pêsames, e a pessoa começa, né, a cair no ombro, não para de bater nele no ombro, né, o toque no braço, tá. Aí lá, um certo momento, a pessoa tá lá, tranquila, no trabalho, fazendo as coisas dela, e alguém chega lá e cumprimenta ela. Ô, amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Passa os minutos, a pessoa pensa, nossa, mas como eu tô triste? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu comigo que eu tô tão triste, né? Me bateu uma tristeza? O que era? A memória, tava na memória ali dele. Né? E aquele toque, por isso que é a âncora, né? Nós temos que ancorar, fazer com que a gente tenha uma âncora positiva, que ajude a gente a sair. Então, dos toques, uma âncora que a gente pode estar fazendo aí, para a gente ancorar quando tem alguma situação, supor você está muito nervoso, você é muito, né, vai prestar um concurso e você é muito nervoso, né? Então, uma das âncoras que você pode fazer é você pegar sua mão, pega seu dedo, guarda ele aqui, ó, aqui, fecha aqui e faz uma mentalização antes, ressignificando esse medo, né? Tipo assim, eu vou prestar um concurso, né? Quando você estiver fazendo assim, você começa a sentir que você já está fazendo o concurso. E que você está lá e está acertando tudo que você quer. Continua segurando sua mão ali. Aí você termina a prova lá, fecha seus olhos, ancora, faz a âncora, e termina lá a sua prova lá mentalmente, né? E você sai, você fica feliz, as pessoas estão vibrando porque você fez esse concurso, e logo em seguida você sabe o resultado dessa prova. E aí você fica feliz, você vibra, porque você conseguiu uma pontuação boa, você passou, né? Tá. Aí você volta, né? Volta para a sua realidade aqui e tal. E aí chega o dia da prova. E você vem fazer a prova.
E aí você vai para a prova, e quando começar a vir aquele medo, aquele desconforto, o que que você faz? Segura aqui. Só segura. A sua mente vai lembrar que você tinha um pensamento bom naquela hora. Que você não está mais ansioso. E aí você consegue prestar atenção realmente no que é real, né? No que você está fazendo. Só que quando você estiver fazendo a prova, na sua mente também já aconteceu a segunda vez. Você já passou naquela prova. Então, você tem que estar, você próprio, se ressignificando. Então, quando acontece de você ouvir uma música também, que é uma música que te traz uma lembrança, que não seja uma lembrança muito boa, vamos ver se vocês conseguem ouvir essa música. Dá para ouvir? Sim. Tá? Então, uma música, ela remete uma lembrança, ficou lá na nossa memória. Para alguns é uma música de vitória, para outras é uma música de romance, de paixão. E quando o seu cérebro ouve, né, você consegue estar num local e essa música vem, ela te traz várias lembranças. É uma âncora, às vezes uma âncora boa e às vezes não é uma âncora boa, né? Às vezes você começa a sentir no local que você está, né? Você tem que, quando começar seu coração a acelerar, você começar a se sentir, não se sentir confortável, né? Então, uma das coisas que você tem que fazer é você prestar atenção, presta atenção no seu corpo, ouve, olha, sente, né? Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai conseguir identificar o que é que está te trazendo aquilo. Se é uma sensação boa ou se não é uma sensação boa, não é uma âncora boa que está acontecendo. Né? Já aconteceu comigo de ouvir uma certa música e, de repente, me senti assim mais triste. O que está acontecendo, né? Aí, de repente, eu prestei atenção e o que eu consegui perceber bem no fundo uma música. Aquela música não trazia uma recordação tão boa para mim. Falei, peraí, não estou mais ouvindo. Não estou mais ouvindo. Né? Então, a gente tem que ancorar, tem que ter âncoras, né? Aquela âncora de eu me amo, bater no peito, né? Tá tudo bem, né? Aquela de memória, né? Que eu ensino para vocês do EFT. Tudo isso são âncoras que a gente ancora para que a gente possa superar, ter superação. Não é isso, Luciana? Sim, e assim, a questão das âncoras aí, às vezes você vai fazer uma viagem ou você viveu um momento muito interessante e você ouve a música como você colocou. E isso são as âncoras instaladas automaticamente, né? Porque nós aprendemos a instalar as âncoras. E a nossa vida, tudo que acontece a instalação dessas âncoras automáticas. Então, é bem isso que a Beth colocou, que ouvir aquela música remete àquele momento. E pode ser bom ou pode ser ruim. Aí, ó, Dagoberto lembrou aí, ó. Ayrton do Brasil. Isso, a música do Ayrton, né? Já lembrou alguém, né? Lembrou alguém. E quem lembra, lembra, assim, um momento que ouviu essa música? Muitos lembram da vitória, né, dele lá, e muitos lembram do dia em que ele foi embora, né? Então, é uma música que tem uma memória, que ficou na nossa memória, né? Quem tem a nossa idade aí, lembra muito bem desse momento, lembra bem do nosso querido Ayrton Senna, né? Então, é uma coisa que está lá na nossa memória, foi ancorado como um momento de vitória, um momento que ele partiu, né? Então, deu para ouvir bem, vi que deu para vocês ouvir bem aí a música, né? Certo? Beth, assim, ó, só para as pessoas que não são terapeutas, talvez nós estamos falando e vocês talvez estejam meio perdidos, né? Então, assim, o palavrear, o que a gente está colocando é mais terapeuta mesmo, né? Mas, assim, né, nós podemos usar todas essas ferramentas, tudo isso que nós estamos falando, para tratar essa ansiedade, para ajudar você a chegar a um resultado que você tenha uma qualidade de vida melhor.
Então, se eu falar de ponte, de âncora, de técnicas aqui, talvez vocês não vão entender. Mas isso vocês não precisam saber. Por quê? Quem vai aplicar somos nós, né? E aí nós vamos ensinar você, para quem não é terapeuta, nós vamos ensinar você a como lidar com determinadas situações, como a Beth colocou. Vou instalar uma âncora, né, para te dar uma tranquilidade, uma paz, para fazer uma prova. Então, é o aprender a lidar com a situação. Então, quem não é terapeuta fica meio perdido aí, mas nós damos uma... Já dá para aprender um pouquinho aqui, né? Dá para aprender, ó. Esse aqui de ancorar o dedinho aqui, fechar a mão aqui, qualquer um pode fazer. Nossa, eu tô com medo, tô com medo. Ah, não, mas agora eu vou fazer isso e passou. Respira, faz o exercício respiratório também, né? Isso faz com que você se sinta seguro, né? Se você escreve com a mão direita, você faz isso com a mão esquerda, né? Se você faz com a direita, se você é destro, né? Que você só usa a esquerda, faz com a outra mão que não está usando, né? Ou então, quando você faz alguma técnica, você ter sempre na mente, eu me amo, tá tudo bem, tudo vai dar certo. Isso é uma âncora também no pensamento. E você vai conseguir, você vai estar conseguindo superar, superação. Né? Isso é muito bem, muito bom. Então, vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, muitas pessoas, né, elas não admitem que precisam de ajuda, né, Lúcia? Tem muitas pessoas que, às vezes, está ali doente, com problemas, mas não se permite se curar. Não se permite buscar ajuda de um terapeuta ou de um profissional da saúde, né? Então, ela fica como se, para ela, que ela não precisa de ajuda, que ela tem vergonha de se expor, ela se sente desconfortável, né? E nós, como terapeuta, nós estamos para ajudar. E as pessoas que estão ao nosso lado também tem que prestar na nossa família, né? Prestar atenção na sua família, no seu marido, nos seus filhos ou na sua esposa, porque em algum momento eles estão precisando de ajuda, né? Em algum momento, às vezes a pessoa está muito quieta, muito cabisbaixo, muito isolada, presta atenção, que às vezes é essa pessoa que está ali precisando da tua ajuda. Né? Então, não podemos abandonar os nossos queridos aí, porque tem muita pessoa que não vai falar que ela está com depressão, que ela está ansiosa, que ela está angustiada, né? Tem pessoas que não vai falar sobre isso, não. Não é isso, Luciana? Sim, e assim, às vezes quem está por perto, ou o colega de trabalho, ou as pessoas que convivem mais com a pessoa, porque você acaba conhecendo, né, as pessoas, e você vê que alguma coisa não está legal. Então é interessante abordar, é interessante falar sobre o tema, até porque assim, por conta do preconceito, falar que está com depressão, falar que está triste, falar que está sofrendo, às vezes nós não temos coragem de fazer isso, de falar. E aí a gente se fecha e fica no nosso mundo, sofrendo, se corroendo, né, cada vez afundando mais, com muita tristeza, com muita apatia, não expresso nenhum tipo de sentimento, nem alegria, nem tristeza, tanto faz, né? Então, assim, às vezes a pessoa se fecha, porque as pessoas julgam demais. Aquilo que eu coloquei antes, o julgamento. O julgamento tem um peso muito grande na vida das pessoas, né? E aí, precisamos sempre trabalhar e sempre olhar para o outro sem julgamento, né? Não julgando. Não precisa saber por que você está assim. Mas vamos conversar ou vamos, né? Porque assim, quando a pessoa chega a pedir ajuda, talvez é porque ela não aguenta mais, né? Quando ela pede ajuda. Eu sempre falo que nos atendimentos, primeira coisa, por que você veio procurar? Por que você veio até mim? Eu vim porque eu preciso de ajuda. Nossa, aí o tratamento, a terapia vai fluir porque assim, a pessoa está disposta, ela está aberta. Por mais que ela não conheça, por mais que talvez ela tenha uma ignorância naquele assunto, que ela não conheça aquilo, mas como ela precisa, ela vê que não dá conta sozinha, ela se dispõe a se abrir e a se permitir a mudança, a transformação. Né? Então, e às vezes a pessoa vem procurar só porque o pai, porque a mãe, porque o filho, porque alguém falou para mim ir. E quando é assim, não que não possa ter resultado, pode ter resultado sim. Só que tem uma certa resistência ali no começo, porque eu só vim porque alguém quer. Né? Então, isso às vezes a pessoa ela não acha que ela precisa.
É igual quando você fala assim, ó, você vai ter que ir pro psiquiatra. Não, eu, psiquiatra, imagina. E por que não? Quem fica depressivo, quem fica com ansiedade, quem fica doente são as pessoas, e nós somos pessoas. Então qualquer um de nós pode passar por isso. E isso não é feio, não é vergonha, né? Exatamente. Então, as pessoas que têm depressão, né, elas se sentem muito só, muita solidão, né? Então, a tristeza, muitas vezes, para elas, é a única companhia, né? Então, nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós podemos ser o remédio dessas pessoas, né? Nós podemos sentar, ouvir o que essa pessoa tem para falar, demonstrar amor, demonstrar carinho, né? Nós, como pessoas, às vezes, basta você dar um pouco de atenção para a pessoa que está ao seu lado, para a pessoa que está próxima, a pessoa que te procurar. Às vezes, ela só quer uma palavra amiga, né? Ela só quer ouvir alguma coisa de você que vai fazer com que ela saia dessa solidão, dessa tristeza, né? E muitas pessoas, elas se isolam, como nós tínhamos falado, né? Tem muitas que elas sentem solidão, como a Lúcia falou ali, medo do julgamento, dificuldade de encontrar com pessoas com quem possa desabafar. Então, tem pessoas que não têm com quem desabafar, não tem com quem falar o que estão passando, né? E, de alguma forma, essa pessoa acaba caindo em depressão, porque a depressão, ela vem através da ansiedade, através da baixa autoestima, a pessoa passa a ter, às vezes, transtorno de personalidade, que são doenças que causam silêncio, tanto para os que sentem na pele, quanto para os que estão próximo de alguém nessa situação. Das pessoas que convivem com esse tipo de pessoa, que é depressiva, que é ansiosa, que acaba ficando com problemas de saúde, ela também sofre. Ela também sofre, sabe? Por isso que é importante a gente não deixar a pessoa chegar nesse ponto. A gente ajudar sendo seu melhor amigo, conversando, ouvindo, mais ouvindo do que falando, né, para não ter julgamentos, encaminhando para buscar ajuda. Tudo isso vai ajudar o paciente que está precisando. Uma outra coisa, Beth, importante é assim, às vezes a pessoa está nesse quadro de tristeza, tudo isso que você colocou, e às vezes ela está com deficiência química, né? As substâncias não estão sendo produzidas, então ela está em desequilíbrio. Nesse momento, precisa entrar com ação médica, porque o médico precisa prescrever, precisa repor aquilo que está deficiente, né? E aí acaba se fazendo as duas coisas em conjunto. Repõe a parte física e vamos trabalhar a parte terapêutica, que é a nossa área, e assim, o resultado é muito bom, é muito bom. Repõe o que precisa, faz as terapias, trata as causas que te levou a isso, e assim, a transformação é muito grande. Então, isso faz muita diferença na vida, muita. Exatamente. Então, esse desequilíbrio da saúde mental, que ocasiona diferentes sintomas no corpo da pessoa, tanto no âmbito físico como psicológico, esse sentimento de tristeza, elas são características dessas de doenças, né? De todas essas doenças que nós falamos, né? Fobia, doença do toque, estresse traumático, tudo isso causa, né? Tudo isso vem a causar doenças no corpo físico e mental, né? Então, isso é porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas afetam os neurotransmissores que regulam, por exemplo, a serotonina e a dopamina, substâncias químicas, como a Lúcia acabou de falar, responsável por sensações como prazer e alegria. Sendo assim, quando há um desequilíbrio nessas funções, é comum que o indivíduo manifeste tristeza, apatia e falta de motivação. Então, aí entra a nossa ajuda, né? Precisamos ajudar, precisamos estar consciente do que nós estamos fazendo, né? Buscar ajuda para os nossos queridos quando nós perceber. Isso é importante para nós, né? Nós poder estar ajudando as outras pessoas, né? Mais alguma coisa, Luciana? E assim, sempre se colocar no lugar do outro, né? O sofrimento, o que ele tá passando, porque às vezes às vezes a pessoa tem um medo ou tem uma condição que ela coloca que parece tão boba, tão assim, tão, nossa, mas isso é para ela, né? E nós entendemos isso.
Quem está sentindo, quem está percebendo o sofrimento, quem está passando é a pessoa. Então, nós estamos aqui para ajudar. E para não querer entender, não querer julgar, né? E não querer falar, nossa, mas você tem medo disso? Não, né? Qual que é o sentimento que você tem referente a isso? Encontramos o sentimento, ressignificamos, tratamos a causa e a vida da pessoa muda completamente. Quando ela se permite tudo isso. E isso é transformacional mesmo na vida de cada um. E eu quero aproveitar aqui e falar para vocês da minha mentoria, então, né? Reforçando aí para vocês que agora, mês de março, eu vou estar entrando com a mentoria da Terapeutas de Sucesso. Então, os terapeutas que querem, a pessoa que quer aprender mais sobre ressignificar, sobre cura, sobre ajudar a outra pessoa, como se tornar um profissional terapeuta para curar o seu cliente que tem medo, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm angústia, pessoas que não conseguem trabalho, pessoas que não conseguem dirigir, né? Tudo isso a gente vai ver na minha mentoria, para vocês poderem estar ajudando o paciente de vocês e também para quem quer se tornar um futuro terapeuta. Então, na minha bio, aí em cima, vocês vão encontrar a pré-inscrição para o curso de hipnose. Então, quem quiser participar dos 4 dias gratuitos que vai ter agora em março, é só se inscrever, fazer uma pré-inscrição, que logo, logo a gente vai estar anunciando certinho o dia ali da mentoria que vai ser aberta às vagas. E eu conto com vocês lá, para vocês dar uma força para nós lá no início, né? Lá imagina, são 4 dias de aprendizado, tudo gratuito, sem pagar nada. Só depois, quem quiser a mentoria, aí sim a gente vai poder estar disponibilizando para vocês. E também quero falar para vocês um pouquinho, agradecer a todos vocês que estão aí, né? Eu vi ali que a Ângela entrou. A Ângela, quem não sabe, é minha filha. Minha filha querida. A Suzete também, dá uma boa noite para a Suzete, que também não vi depois ela aí. E também dizer para vocês que a gente está aqui para ajudar vocês em todos os momentos, né? E também vou ler um texto aqui para vocês, que é sobre ajuda, como vocês podem estar ajudando também o paciente de vocês, que não permita que a tristeza te faça companhia, né? Isso aqui é para refletir, tá? Para vocês refletir, depois quem quiser eu posso estar mandando para vocês, só que tem que me chamar no privado, no e-mail, ou mandar um direct pelo Instagram aí que eu mando para vocês, tá? Então, não deixe que a tristeza comande seu sorriso. Essa sua vontade de ser feliz, essa esperança que te ronda, querendo te levar a lugares que você sempre sonhou. A tristeza, ela se alimenta da sua fraqueza, em acreditar que a felicidade já te esqueceu. A felicidade nunca esquece ninguém, nunca esquece a gente. A gente que esquece dela. Se for difícil dar o primeiro passo, dê apenas o primeiro sorriso. Vai e deixa a tristeza e deixa o sonho te levar. Acredite que é possível. Ainda hoje, uma virada. Acredite que tudo foi apenas um engano. Mantenha a rota do seu barco da vida. Não desista novamente. As pedras são apenas restos que a chuva trouxe. Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até chorar são fases que compõem o grande quadro chamado da vida, onde a tela é a sua história. As tintas são as pessoas que passam por ela, mas o pintor é responsável pela sua obra. Olha que bonito esse texto. Tem mais um pouquinho. E é sempre você o pintor da sua história. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer. O pincel que mistura as cores, que dá forma ao que vai surgir na tela, que cria e apaga situações e imagem, ainda está na sua mão.
E é você quem pode criar agora uma estrada florida ou um caminho escuro das incertezas e das dúvidas. Já que você é o autor, o pintor desta tela chamada vida, comece pintando com um sorriso, que é sinal que representa a esperança e a renovação. Símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz. E ser feliz exige criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é dia perfeito para uma nova pintura. Não deixe que amores passados impeça que você veja o futuro. Não deixe que se apague o brilho dos seus olhos. Não deixe que a sua alma deixe de irradiar luz por onde andas. Não deixe que uma pessoa possa destruir a pessoa linda que você é. Porque o mais importante é não deixar de viver. E sim, agradecer todos os dias, ser grato, agradecer por pequenas coisas que você tiver na vida. Isso vai espantar muita tristeza. E você vai ser uma pessoa feliz. Você já é uma pessoa feliz. Só o fato de você estar aqui conosco já traz alegria no seu coração e no nosso também, né? Então, eu vou deixar para vocês aí a minha gratidão por vocês terem participado desta live, minha gratidão para a Lúcia também por ter compartilhado aí conosco, e dizer para vocês que eu amo vocês, e que aos pouquinhos eu vou conhecendo cada vez mais pessoas, né? E vejo vocês nas redes sociais aí, na segunda-feira às 20 horas. E aí, Lúcia? Então, quero agradecer a todos que tiraram um tempinho para nos prestigiar, né? Acho que foi muito bom. E aí, estamos aí crescendo junto, um ajudando o outro, né? E para os terapeutas que, de repente, eu falei alguma coisa que achou que, agora eu vou ficar com medo, não. Mas o medo nós precisamos ter, ele é saudável. Um pouquinho de medo temos que ter, ansiedade um pouquinho temos que ter. Então, ele faz parte da nossa vida. Quando não temos nada de medo, não temos ansiedade, algo não está certo, né? Então, só agradecer mesmo por estar aqui. E atendimentos, eu estou atendendo somente online. Se alguém tiver interesse, quiser, só me procurar no Instagram, Lúcia Migliorini 12. E estou à disposição. Isso, mas que bom. Gratidão a todos que aí tiveram. E fico feliz que vocês nos acompanharam aí. E fica com um beijo grande nosso. Fiquem bem, todos vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.